Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos fazer hoje mais um Tadel, né? Uma bênção. E o Tadel realmente ele transforma muitas coisas em nossa vida, né? Glória a Deus por isso. Tadel é treinamento avançado de líderes, mas é para todo mundo, tá? Não é só para líderes não, porque todos nós temos um potencial para liderança, porque Deus disse assim, olha, para que o homem dominasse sobre todas as coisas. Então Deus quer fazer de nós líderes também. Amém? Então, você que é líder, você que não é líder ainda, né? Mas chama aí as pessoas para ouvirem, para todo mundo participar, porque a palavra do Tadel, querido, ela vai ser usada na célula, tá? Eu já mandei aviso aí para todo mundo, mas você pode aí também avisar isso. Nós vamos usar essa palavra e as palavras do Tadel na célula, ok? Para edificação. Irmãos, mas eu quero orar agora, vou pedir para você fechar os seus olhos, vamos orar para Deus nos abençoar através da palavra, tá bom? Pai querido, eu quero te louvar, quero te agradecer, ó Deus amado, por mais esse Tadel. Pai querido, fale comigo e fale com cada um de nós, ó Deus, que ouvir essa palavra. Graças te damos, ó Deus, porque é desejo do Senhor ministrar ao nosso coração. Por isso te damos toda a honra, todo o louvor e toda a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos em primeiro lugar, vamos falar aqui do propósito da Igreja Batista das Nações, tá bom? Vamos falar isso várias vezes para a gente ter isso em nossa mente e nosso coração. Diz assim, o nosso propósito é glorificar a Deus através de uma igreja em células que testemunha de Jesus no poder do Espírito Santo, onde cada casa é uma igreja, cada crente é um ministro, cumprindo assim a grande comissão. Então esse é o propósito da nossa igreja e devemos, tudo o que fizermos aqui precisa estar em linha com o nosso propósito. Amém? Outra coisa que eu quero desafiar você é não deixar de dar o dízimo, entregar o dízimo e a oferta da igreja. Nós vamos deixar aqui o número, tá? Da conta da igreja, então você pode fazer o seu depósito via Pix, uma transferência na conta também, ou pode passar por aqui. E quero louvar a Deus pelos irmãos que têm sido fiéis, tá? Se você tem tido dificuldade, é sempre bom assim a gente entender que o dízimo ele nos protege, tá, querido? É o que diz a palavra de Deus, não sou eu quem estou dizendo. Eu creio que a igreja ela vive através dos dízimos e ofertas. Quando você ouve alguém dizendo que dízimo e oferta não é bíblico mais, essa pessoa está tentando, talvez ela nem perceba, mas ela está tentando enfraquecer o evangelho, enfraquecer a igreja do Senhor, tá bom? E lembrando sempre que a igreja é importante, né? Lembre-se que Jesus ele tinha o costume de estar nas sinagogas, ele participava, ele ouvia e ele ensinava lá. Então nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns, o que diz lá no livro de Hebreus, tá bom? Então se você é membro da Igreja Batista das Nações, dê o seu dízimo, dê a sua oferta, tá? Se você não é membro, mas você gostaria de contribuir, de investir no nosso ministério, vai ter o número da conta aí também e com certeza Deus vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Glória a Deus por isso. E se quiser visitar a nossa igreja, você será muito bem-vindo. Olha lá na descrição que tem os endereços das nossas igrejas, tá bom? Deus abençoe. Quero orar por você agora também para Deus abençoar a sua vida. Pai querido, eu quero te louvar, te agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã dessa igreja, de cada pessoa que investe aqui na igreja, ó Pai. Deus fortalece a vida delas, ó Deus amado, abençoa e traz prosperidade a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Receba aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o tema da palavra de hoje é medo e preocupação. Nós vivemos hoje aonde o medo e a preocupação têm tomado conta de muitas vidas. Agora, segundo a psicologia, o que é o medo? Vamos ver aqui. Podemos entender o medo
como sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, uma situação ou um objeto. Medo é pessoal, grava isso. O que assusta um pode ser indiferente do outro. Então, entenda isso, isso é muito claro. Medo de um pode não ser o medo do outro também, tá bom? O que gera o medo? O medo é uma sensação gerada a partir de situações de perigo ou da preocupação de que algo aconteça de forma contrária ao que estava previsto. Ele pode causar o estresse, a ansiedade e sensações de luta ou fuga. Luta para enfrentar essas situações e fuga para ficar bem longe dela, ok? Agora, mais uma coisinha aqui interessante para a gente ver aqui, é que existem, na verdade, muitos tipos de medo. E os mais comuns são os medos de, anota aí, ficar doente. Outro medo, medo de morrer. Medo de falar em público, né? Tem gente que paralisa quando está falando em público, né? E tem gente que dispara e não sabe como parar. Medo de altura, tem gente que não sobe em escada ou em prédio de forma alguma. Medo de água, tem gente que morre de medo de dar um mergulho, alguma coisa assim. Não é de tomar banho não, mas de dar mergulho, né? Medo de voar, né? Pegar um avião, alguma coisa assim, morre de medo. Medo de sangue, já vi gente desmaiar por fazer um corte no dedo. Medo de sangue. Medo de escuro, gente que só dorme de luz acesa, né? Medo de lugar fechado, a pessoa entra em pânico, né? E hoje em dia, na situação que nós vivemos no mundo, há muitas pessoas em pânico, com medo, não saem nem de casa, né? Ou pessoas saem apavoradas. A situação está complicada, a gente sabe disso, mas nós precisamos enfrentar os medos, precisamos enfrentar as dificuldades, tá? Medo também é uma fé ao contrário, né? Porque Jó diz assim, o medo que eu tinha me sobreveio, ele recebeu o medo que ele tinha. Então, nós precisamos lançar fora todo o medo. Lembra de Davi quando foi enfrentar o gigante Golias? Os soldados estavam com medo, né? Os soldados de Israel, todos eles com medo do gigante Golias. Aí chega Davi, um menino, um garoto, e ele diz assim, ó, deixa comigo que eu vou enfrentar esse gigante. Mas como é que você vai enfrentar esse gigante? Ele responde, eu vou enfrentar com as armas que eu tenho, né? Ele ia enfrentar o gigante com a funda, com pedras. Mas ele diz assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Duas coisas interessantes aqui. Primeiro, ele está usando as armas que Deus colocou nas suas mãos. Tá? A outra coisa, ele está depositando a confiança no Senhor. Então é assim que a gente enfrenta as dificuldades. Não é com insensatez, é usando as armas que Deus coloca em nossas mãos e confiando sempre no Senhor. Assim nós podemos enfrentar as lutas, as batalhas e as dificuldades que temos pela frente. Não é sair para a batalha com insensatez, não é sair para a guerra com insensatez, porque a Bíblia diz, se você vê o perigo ali, desvia dele. Tá? Mas se não tem como você se desviar, você vai com sabedoria, com as armas que tem e confiando no Senhor sempre, querido, sempre confiando no Senhor, tá bom? Vamos lá. Sentir-se tentado ao medo e à preocupação é algo bastante comum, mas poderá haver vitória se você entregar tudo e qualquer circunstância a Deus. Então vamos ver alguns versículos em cima disso que lemos aqui agora. Salmo 37, do verso 1 até o verso 5, diz assim, não se preocupe com os perversos, não fique com inveja dos homens maus, eles logo secarão como o capim, murcharão como a erva verde, confie no Senhor e procure fazer o bem. Assim você viverá tranquilamente em seu lugar e desfrutará de toda a segurança. Faça do Senhor a sua grande alegria e Ele dará a você os desejos do seu coração. Deixe nas mãos do Senhor
tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração e ele fará o que for necessário. O salmista, ele coloca aqui de uma maneira muito clara, tá? Para você lançar fora todo medo, para você não ficar com medo, mas ele declara uma coisa assim, ó: confia no Senhor, procure fazer o bem. Se você confiar no Senhor e procurar fazer as coisas corretas, ele está dizendo o quê? Que você vai viver tranquilamente, tá? E você vai desfrutar de toda a segurança. Então, para que medo? Tá? O segredo aqui está nisso: fazer as coisas corretamente e confiar completamente no Senhor. E lá no versículo 4, ele diz: faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. E o verso 5, deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração, isso é, com todo o sentimento, né? E Ele fará o que for necessário. Quando a gente confia no Senhor, como o salmista está dizendo aqui, a bênção é certa. Você pode lançar todo o medo fora, porque a vitória vem, a vitória é garantida em nome de Jesus. Amém? Dá uma olhadinha aqui no Salmo 56, versículo 11. Pega aí sua Bíblia. 56, verso 11. Diz assim: não terei medo de coisa alguma, porque confio em Deus. Olha o salmista aqui de novo. Simples homens não serão capazes de me destruir. O cara, ele demonstra fé, ele confia em Deus, ele diz: não terei medo de coisa alguma. Gente, do que você tem medo? Gente, para com medo, lança fora o medo, tá? E confia no Senhor. Quando você começa a viver o medo, você não está confiando no Senhor. Você está achando que as circunstâncias, que as coisas, que pessoas são mais poderosas do que Deus. Olha o que o salmista diz novamente aqui: simples homens não serão capazes de me destruir. Quem pode destruir? Só Deus. Então confie que Ele é sua segurança. Mateus 6, verso 33 e verso 34, bem conhecido esse texto. Olha lá: coloquem, pois, em primeiro lugar. Quem você vai colocar em primeiro lugar? O reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é feito de paz, de amor, é feito de alegria. Então coloque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. O reino de Deus é feito de justiça também. E Ele dará a vocês todas essas coisas, Há promessas aqui no capítulo 6 aqui, de Mateus. Portanto, não fiquem preocupados, verso 34, com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a carga de cada dia. Olha o que Jesus diz aqui. Por que ficar preocupado com o dia de amanhã? A nossa tendência é essa, Nem carregou as cargas do dia ainda, já está preocupado com o dia de amanhã. Nem venceu as dificuldades do dia de hoje ainda, já está preocupado com o dia de amanhã. Não, basta cada dia o seu mal, é suficiente a carga de cada dia. Amanhã é outro dia. Hoje vem uma vitória, amanhã é outra vitória. Deus vai cuidar do dia de amanhã. Calma, fica tranquilo, descanse. As bênçãos estão aí, E Deus vai dar para você também. Olha João 14, 27. Deixo a paz com vocês, e minha paz eu dou a vocês. Não é como a paz que o mundo dá, portanto não se aflijam, nem tenham medo. Gente, o mundo não pode te dar paz. Você percebe que é uma pancada em cima da outra, É um problema em cima do outro, é uma dificuldade em cima da outra.
Então toda hora é uma pancada, toda hora é um problema, toda hora é uma dificuldade, toda hora é um leão que você precisa enfrentar, toda hora é um gigante que vem pela frente, tá? E todo dia é uma circunstância assim. Por isso Jesus ele vem e bate o martelo dizendo assim, ó, eu deixo a paz com vocês. A minha paz eu dou a vocês. E pronto, ponto final. Pronto, acabou. Ele deixa a paz, ele dá a paz para mim, ele dá a paz para você. E você tem que tomar posse dessa paz. E não é essa paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá depende de circunstâncias, né? A paz que o mundo dá é se você estiver ali deitado em uma rede, com uma aguinha de coco, né, bem geladinha, olhando o mar e ouvindo o som das ondas e passarinhos cantando. E aí você fala, puxa, que paz gostosa, essa paz que o mundo dá. Não, a paz que vem do Senhor independe disso, porque ela não vem de fora para dentro, ela é uma paz que parte de dentro para fora. Esta é a verdadeira paz, e essa paz que Jesus deixa dentro do nosso coração. Então com essa paz você pode lançar fora os medos, pode lançar fora também as preocupações. Segundo ponto aqui é o seguinte, mantenha-se fiel às Escrituras, a palavra de Deus. Você não ficará paralisado pelo medo ou preocupação, mas provará a paz e a alegria que Deus concede no Senhor Jesus Cristo. Então a verdade é essa, tá? Para você vencer o medo e a preocupação, você precisa se manter fiel à sua palavra, manter-se fiel às Escrituras, ok? E aí você experimenta a paz, você experimenta a alegria. Gente, fidelidade às Escrituras não é você olhar e falar assim, que legal, que bonito, que interessante essa palavra, né? Gostei, né? Muita gente fala assim, como eu amo essa passagem, como eu acho legal essa passagem, como eu acho bonito essa passagem. Tudo isso a gente pode falar, com certeza, mas isso não quer dizer muita coisa, né? O que diz muita coisa é, eu coloco em prática essa palavra, tá? Eu me mantenho fiel a essa Escritura, a essa verdade. Então é isso que me dá a vitória, é isso que me faz vencer o medo e a preocupação. João capítulo 15, versículo 10 e versículo 11. Olha aí na sua Bíblia, olha o que Jesus está dizendo aqui para nós. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, ele vai na lata, ele vai direto aqui. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, se você obedecer o que eu estou te falando, porque o ser humano é muito desobediente, né? Então ele coloca já na condicional. Não vem me cobrar nada não, porque se você não obedecer, nem vem com conversa, tá? Então ele já coloca na condicional aqui, se você obedecer, agora eu vou colocar como ele escreveu, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai. Então ele fala, vocês têm que me obedecer, porque eu também obedeço, né? Eu não estou exigindo a obediência de vocês apenas, eu estou exigindo essa obediência, porque eu também sou obediente ao meu Pai. E ele diz, e assim eu permaneço obediente ao meu Pai, e eu permaneço no seu amor. Olha que coisa interessante. Aí vem o verso 11. Eu lhes disse isso. Por que ele diz isso? Permanece no meu mandamento. Obedeça. Você vai ter o meu amor. E ele vem assim, eu estou dizendo isso para vocês, eu lhes disse isso, para que a minha alegria esteja em vocês. Você quer ter alegria? Ouça o que eu estou dizendo. Sim, vocês vão ficar transbordando com a minha alegria. Gente, e quem está transbordando de alegria do Senhor não é uma pessoa que está com medo e preocupação, porque quem tem medo e tem preocupação não está cheio da alegria do Senhor.
Toda pessoa que tem medo e preocupação não tem a alegria que vem do Senhor. Você entende isso? Consegue compreender isso? Então, se você quer ter alegria, você precisa lançar fora o medo e a preocupação. Olha João 16:33. Eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. Eu, Jesus dizendo, falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos. Olha o que está no... Isso é externo. O mundo traz sofrimentos e tristezas. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ele diz o que? Um pouquinho antes que nós lemos lá, que ele tem paz, que ele tem alegria, porque ele permanece no amor do Senhor. E ele venceu o mundo, tá? Então, quem tem paz e tem alegria, permanece no amor do Senhor, ele vence o mundo com as suas preocupações, com as suas ansiedades, com aquilo que ele lança sobre nós. E agora vamos ver 1 Coríntios 10:13. Lembre-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Todo mundo enfrenta as mesmas tentações, as mesmas provações, as mesmas dificuldades, porque o mundo ele é o mesmo e o inimigo ele é o mesmo para todos nós. E agora vamos lá, continuando. E nenhuma tentação é irresistível. Quer dizer, não há nenhuma tentação que você não possa vencer, ok? Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possam enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará a vocês força para suportar. Então, vem as provações que o mundo, mas Deus vai fazer com que elas não sejam tão fortes ou tão irresistível. E ao mesmo tempo, Ele dará força para você suportar e vencer as tentações e as provações. Então você lança fora esse medo e creia que a vitória já é sua em nome de Jesus. Vamos ler mais um versículo aqui, Romanos 8:28. Abre aí Romanos 8:28. Está dizendo assim, ó: sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Em outra tradução diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então lança fora o medo. O que vier sobre você está cooperando para o seu bem, se você estiver andando nos propósitos e obedecendo a palavra do Senhor. Agora um versículo, um texto aqui que eu gosto demais, que nos ajuda muito a vencer medos e preocupações. Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8. Olha, abre aí. Se você tiver a Nova Bíblia Viva, tem aí no seu celular, você pode abrir para você ler comigo aqui, ó. Olha aí. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro. Firme os seus pensamentos naquilo que é nobre, naquilo que é direito. Pensem em coisas que sejam puras, coisas que sejam agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas essas coisas, pelas quais vocês possam louvar a Deus. Gente, quando nós ocupamos a nossa mente
com essas coisas e damos graças a Deus em tudo, a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, vai guardar os nossos corações, vai encher a nossa vida. Há muita gente com medos e preocupações, mas quando a gente anda nos princípios da palavra de Deus, as pessoas vão olhar para nós e dizer assim: você não está com medo? Você diz: olha, eu lancei todo o medo no Senhor, eu ando pela palavra de Deus, né? Eu não banco insensato para ir aonde está o perigo. É assim que eu ando. Eu enfrento o gigante com as armas que eu tenho. E eu deposito toda a minha confiança em Deus, porque é dele que vem a minha vitória. É por isso que eu não posso andar com medo e preocupação. É confiante sempre na palavra do Senhor. Você está conseguindo entender? Você consegue colocar isso em prática para ter vitória? E eu vou ler o último versículo aqui, que está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Poderia ler muitos outros versículos, mas eu vou ler esse daqui agora. 1 João, capítulo 4, verso 18. Olha que coisa tremenda. No amor não existe medo. Seu perfeito amor por nós afasta todo o medo. Se estamos com medo, é porque tememos o seu castigo. E isso mostra que não estamos completamente convencidos de que Ele realmente nos ama. Olha que interessante. No amor não existe medo. O seu perfeito amor por nós afasta todo o medo. Se estamos com medo, se você está com medo, é porque tememos o seu castigo, é porque você teme o castigo de Deus. E isso mostra que não estamos completamente convencidos de que Ele nos ama. Isto é, achamos que vamos sofrer castigo que vem das mãos de Deus, mas quando nós andamos no seu princípio, quando nós andamos na sua palavra, está lá em João capítulo 15 que nós lemos, né? Ele diz que o perfeito amor de Deus nos alcança e vamos viver nesse amor de Deus, e não precisamos ter medo e achar que Deus irá nos castigar. Se você voltar lá para o Salmo 37, agrada-te do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração, porque nós confiamos nele, nós andamos na sua palavra, nós obedecemos a sua palavra e nós não precisamos caminhar e nem andar debaixo de medo e de preocupações. Confia no Senhor. O teu Deus, querido, é o Deus Todo-Poderoso. Ele não é qualquer Deus. Não, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Agora, é claro que você deve andar em obediência a esse Deus, deve andar em obediência a esta palavra. Você deve andar nos propósitos de Deus para a sua vida, cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. E o propósito também que Deus tem para nós é o propósito de cumprir a grande comissão. E a grande comissão está lá em Mateus capítulo 28, do verso 18 em diante. Lá ele vai dizer que nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a palavra de Deus, tudo aquilo que aprendemos do Senhor, ensinando essas pessoas a guardarem todo o mandamento de Deus e levar essas pessoas para o batismo, para que elas também, posteriormente, possam estar fazendo a mesma coisa, cumprindo a grande comissão, levando o evangelho, levando a palavra de Deus. Agora, quem anda com medo, que anda com preocupação, nunca vai cumprir os propósitos de Deus, porque uma pessoa com medo, uma pessoa preocupada, ela não leva o evangelho, ela não transmite a verdade do Senhor, ela não transmite a palavra de Deus, porque o medo toma conta dela. E como que ela vai dizer que Deus é poderoso, que Deus faz grandes coisas, se ela anda com medo? Tudo é medo, tudo é preocupação, tudo é ansiedade. Irmão, lança fora o medo, caminhe
com sabedoria, use as armas que você tem e cumpra a grande comissão. Seja um cristão que vai à frente. Você imagina se os cristãos daquela época tivessem medo de proclamar o Evangelho, porque se proclamassem seriam presos, acorrentados, apedrejados e mortos. Eles não sairiam nem de dentro de casa. Eles jamais proclamariam o Evangelho, porque o medo tomaria conta deles. Mas eles tinham uma coisa, eles confiavam no Senhor e sabiam que a paz, a alegria deles não vinha das circunstâncias externas, mas era de dentro para fora, era do Cristo que habitava no coração deles. Cristo habita em nossas vidas, o poder de Deus habita em nós. Por isso Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, é Cristo que habita em mim. E essa vida que eu trago na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo diz, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive através de mim. É o poder dele que se manifesta através da minha vida. Não tenho nada em mim. Ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Diz, não tenho medo de absolutamente nada, diz o apóstolo Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, nós vivemos hoje uma vida cristã de crentes muito medrosos, de crentes fracos. E você não pode ser um crente medroso, um crente que vive debaixo de preocupação, um crente fraco. Você tem que ser um crente corajoso, ousado, dizer, Cristo habita em mim. Há gigantes, eu vou enfrentar gigantes, com as minhas armas que Deus colocou em minhas mãos, confiando nele. É declarar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo adestra as minhas mãos para a batalha, diz o salmista. Irmãos, Deus não nos chamou para sermos cristãos medrosos. Como é que vamos testemunhar de Jesus? Lembra de Gideão, quando os inimigos estavam à volta, destruindo tudo aquilo que eles tinham, toda a plantação deles. Eles ficavam na toca, escondidos com medo. O inimigo vinha e destruía tudo, até que um dia Deus disse para Gideão, homem valente, levanta, sai desse buraco, sai dessa toca. O inimigo também quer destruir tudo aquilo que foi plantado. O inimigo quer que os crentes fiquem na toca. O inimigo quer que os crentes fiquem presos, amarrados, com medo e cheios de preocupações. Enquanto estão com medo e preocupações, o inimigo vem e vai destruindo tudo aquilo que foi plantado, tudo aquilo que foi semeado. Ele começa a comer todos os frutos, enquanto o exército de Deus ficam presos, com medos e não saem do lugar. Lembre-se, os cristãos enfrentaram leões, enfrentaram as arenas, enfrentaram prisões e apedrejamentos. Você está disposto a enfrentar o quê, querido? Você está disposto a enfrentar o quê? O que você vai enfrentar? Talvez você não tenha enfrentado nada. Paulo diz, quanto a mim, que ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Você já foi marcado? Você tem alguma marca? Lança fora o medo, querido. O medo não vem de Deus. O medo não vem do Senhor. Você foi chamado para fazer a diferença e cumprir
a grande comissão. Vou orar por você agora. Vou orar por você nesse momento. Feche os seus olhos agora. Curva a sua cabeça. Senhor, toque agora na vida desse cristão, desse crente que está ouvindo a Tua palavra. Deus amado, se há algum espírito de covardia, meu Deus, mostra e arranca em nome de Jesus. Deus amado, que os crentes se levantem, sem medo e sem preocupação, como o exército. Deus amado, e não como crentes, ó Deus amado, que vivem cheios de conversinhas, cheios de mimimi, cheios de ofensas, mas que se levantem como soldados, como guerreiros, como valentes. Há problemas na sociedade, há inimigos na sociedade, mas nós temos um general que vai à nossa frente, o general que é Cristo. Pai querido, que possamos pegar a nossa espada, que é a Tua palavra, e sairmos, ó Deus, como guerreiros valentes, e com a nossa espada, com o nosso escudo, com a nossa armadura, reconhecermos que somos muito mais que vitoriosos. Pai querido, desperta Teu povo, desperta Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, aleluias, amém. Amém, queridos. Irmãos, só um aviso para você. Amanhã nós estamos aqui orando, às 20 horas, é 1 hora de oração. Se você não pode orar aqui, não consegue estar aqui, ore na sua casa, das 20 às 21 horas. Levante um clamor. Não consegue 1 hora, ore meia hora. Levante um clamor ao Senhor. Deus quer os guerreiros de oração também, os valentes da oração. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Fique com Deus e vamos para essa guerra, vamos para essa batalha, em nome de Jesus. Estamos juntos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias.